DARP, Departamento de Assistência Religiosa nos Estabelecimentos Prisionais e Evangelização. Comunicado importante. Segundo o Conselho dos Anciães mais antigos e atendendo às exigências das autoridades governamentais e sanitárias, as atividades do DARP foram suspensas. Pauta: breve histórico, finalidade, estatísticas e resultados. Breve histórico. Criado para auxiliar os irmãos e irmãs que prestam o trabalho de evangelização em unidades prisionais, cadeias públicas, quartéis, batalhão da Polícia Militar, clínica de recuperação para dependentes químicos, hospitais, faculdades, universidades, orfanatos, creches, asilos, casas de repouso, albergues e unidade para menores. A gestão é formada por irmãos do Ministério e pelo menos 2 colaboradores administrativos. Cada DARP recebe uma senha que dá acesso a um portal exclusivo para efetuar cadastros, consultas e baixar diversos modelos prontos de formulários e ofícios, além de acessar ensinamentos e orientações sobre atendimentos e estatísticas dos trabalhos em todo o Brasil. Mensalmente, o Conselho Ministerial do DARP se reúne em São Paulo para tratar dos assuntos concernentes aos trabalhos de todo o Brasil. Anualmente, o Conselho de Anciães elabora com a Guia de Deus tópicos de ensinamentos destinados aos irmãos e irmãs que participam das reuniões de evangelização nas unidades. Finalidade. O DARP tem a finalidade de auxiliar nos assuntos de ordem administrativa dos atendimentos, documentos, ofícios, preparação de reuniões, estatísticas, fichas cadastrais, prestação de contas dos trabalhos. Enquanto os assuntos espirituais são tratados diretamente pelos irmãos do Ministério, a gestão é formada por 2 irmãos do Ministério e colaboradores administrativos. Administração. Cada DARP possui um ou mais servos de Deus do Ministério, anciães, cooperadores e diáconos como coordenador, para assinar ofícios quando necessário, assinar fichas de cadastros dos voluntários e outros assuntos ligados ao DARP. Possui também o corpo administrativo, irmãos e irmãs para cuidar da parte burocrática, irmãos que atendem diretamente nas unidades de sua região. Estrutura do DARP-Brás. O DARP é constituído pelo Conselho Ministerial de Anciães, que se reúne no Brás mensalmente, com a presença de todos os coordenadores de todos os estados brasileiros, para tratar de diversos assuntos do DARP em todo o país, com apoio de outros servos de Deus do Ministério e colaboradores, tendo um ancião coordenador que reporta diretamente aos anciães mais antigos todos os assuntos do DARP e o atendimento do trabalho em todo o Brasil. Reunião Geral de Ensinamentos Tópicos DARP. No portal há mais de 70 tópicos de ensinamento desde o ano de 1998, para orientar nos atendimentos das unidades. Há leis restritas quanto à divulgação, filmagens, fotos e gravações das unidades e dos internos. Há tópicos sobre assuntos de ordem espiritual e administrativo dos trabalhos. Há um grupo do DARP no aplicativo Telegram que os irmãos podem participar. O DARP Central Brás dá suporte a todos os DARPs do Brasil. Qualquer dúvida ou sugestão, procurar o DARP da sua região. Estatísticas. Atualmente são 75 DARPs presentes em todo o território nacional. 1.357 batismos realizados dentro das unidades entre 2009 e 2019. 7.508 pessoas que obedeceram a Deus no santo batismo. 4.982 colaboradores cadastrados, incluindo irmãos do Ministério. Total de unidades com atendimento em todo o Brasil, 1.079, com base em setembro de 2020. Distribuição setorial do DARP. Setor 1. Unidades prisionais masculinas e femininas. Setor 2.
Clínicas masculinas e femininas. Setor 3. Albergues. Setor 4. Quartéis, hospitais e asilos. Setor 5. Projeto educacional e universidades. Setor 1. Unidades prisionais masculinas e femininas. O pedido de início de reunião de evangelização deverá partir da diretoria ou dos internos por carta ou abaixo-assinado. Buscar autorização do Ministério da região onde está localizada a unidade, se possível passar por reunião ministerial regional. Enviar ofício via DARP e aguardar a sua aprovação pela diretoria da unidade. Todos os irmãos que participarão do grupo deverão estar devidamente credenciados e apresentarem ficha cadastral autorizada pelo Ministério da sua comum congregação. Buscar informações e orientações com o DARP da região. Unidades de recuperação para menores. Na Guia de Deus, ensinar a sã doutrina, orar o Pai Nosso, cantar hinos de reunião de jovens e menores, ensiná-los a honrar o pai e a mãe e também orientá-los a se preparar para a vida futura, tanto para o trabalho como também para os estudos. Setor 2. Clínica de recuperação masculina e feminina. O requerimento do proprietário da clínica é direcionado ao DARP responsável, solicitando a reunião de evangelização. A direção da clínica, na maioria dos casos, tem grande interesse na recuperação, pois um dos pilares para a recuperação dos pacientes é o fortalecimento da parte espiritual. Segundo o DENARC de São Paulo, 83% dos casos de recuperação vêm através da fé. Isso explica o grande interesse nas reuniões de evangelização. Após a autorização da entidade, é importante, antes de iniciar os trabalhos de evangelização, realizar uma visita no local, verificando instalações, condições de higiene, métodos utilizados na recuperação dos pacientes, etc. Estando esses parâmetros dentro da conformidade, deve-se fazer um levantamento junto à Receita Federal, verificando se o CNPJ está ativo e em conformidade com o registro da atividade, funcionamento com aprovação da vigilância sanitária e demais órgãos públicos competentes. Setor 3. Albergues. O trabalho de evangelização nos albergues requer muita comunhão e guia de Deus, pois é um ambiente muito hostil no caráter espiritual. Temos que ter o cuidado de levar o Evangelho de Jesus Cristo sem qualquer distinção ou discriminação, pregando a caridade, a fé, a esperança da salvação. Grande parte das pessoas que frequentam este local perderam o amor próprio, o amor pela família, o amor pela vida, por diversos fatores. Apesar de serem vistos como um grupo homogêneo, apresentam realidades diferenciadas. Setor 4. Quartéis, hospitais e asilos. Quartéis. Com a guia de Deus, os irmãos pensaram no dia a dia de um policial militar, na sua vida profissional e espiritual, sem esquecer o lado psicológico de cada um. Esse profissional enfrenta todos os dias situações difíceis e adversas, e ao nosso conhecimento, por mais que alguns não entendam, enfrenta um inimigo espiritual também, que luta constantemente para que a vida desse policial seja uma vida sem paz interior e que não venha manifestar em algum momento a fé dentro de seu coração, e até mesmo o conhecimento da existência de Deus, fazendo com que o mesmo se envolva em situações complicadas de se resolver. Assim Deus guiou aos seus servos para levar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentro do círculo militar, proporcionando a eles a palavra de fé e paz, fazendo-os conhecer o outro lado da vida, mostrando que dentro de cada um de nós há um homem espiritual que precisa de Deus nos momentos bons e ruins. Deus tem manifestado sua presença dentro dos ambientes ligados ao círculo militar, como, por exemplo, quartéis, batalhões, academia de oficiais, escola de soldados, hospitais, companhias e também no presídio militar, cumprindo-se a sua palavra, que não ficará ninguém sem ouvir o som do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hospitais. Projeto musical, acolhimento e espiritualidade em hospitais. Com o objetivo de proporcionar aos pacientes e acompanhantes a experiência de ressignificação do seu momento de vida, estimulando a fé,
esperança, amor e confiança em Deus. Propagando os ensinamentos de Jesus Cristo, o respeito à vida e à dignidade do ser humano, sem distinção de nacionalidade, raça, cor ou condição social. Utilizando nossos hinos sacros, entoando através de um quarteto sugerido de cordas ou instrumentos com timbre sonoro escuro e adocicado, com baixíssima intensidade. No ambiente hospitalar, entoar ao nosso Deus hinos de louvores e súplicas. Asilos. O trabalho de evangelização nos asilos tem o intuito de, através da santa palavra de Deus e dos sacros hinos, levar o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, consolação, conforto e acolhimento aos idosos. Através dessas reuniões, muitos idosos se convertem ao Evangelho e são batizados nesses locais. Observação importante. Antes de realizar o serviço de batismo, devemos comunicar à família do idoso para saber as condições de saúde e se todos estão de acordo. Setor 5. Projeto Educacional e Universidades. Evangelização e atenção espiritual a estudantes, a universitários e alunos de escolas técnicas. O projeto tem por finalidade dar assistência espiritual a jovens estudantes, com o objetivo principal de agregá-los, incentivando-os à reflexão, disponibilizando assistência e apoio espiritual fundamentados no diálogo e no apoio à resolução de problemáticas pessoais dentro dos valores cristãos. Essas reuniões são realizadas em locais determinados pelas instituições de ensino. Nessas reuniões são feitas orações, leituras e explanações de textos da Bíblia Sagrada. É aberto um espaço ao diálogo com a finalidade de orientar e dar suporte aos estudantes. O requerimento para a realização das reuniões deve ser feito por alunos ou funcionários às instâncias das universidades ou escolas técnicas, reitoria ou diretoria, e nunca encaminhadas em nome do Ministério da Igreja. As reuniões não devem ser divulgadas como culto da congregação cristã no Brasil. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste ver-me. Mateus, capítulo 25, versos 34 e 35. Deus seja louvado.